Olá alunos, olá alunas do primeiro ano, sou o professor Valdemir Isídio e hoje nós vamos trabalhar o processo de urbanização no Brasil e no Paraná. Você sabe o que é urbanização? Você sabe qual processo foi que aconteceu para que as cidades brasileiras se urbanizassem? Você sabe o que é metrópole? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre essas questões, tudo bem? Então, nosso objetivo é compreender o processo de urbanização do Brasil e do Paraná como uma forma de organização das sociedades. Levando em consideração que a nossa sociedade brasileira, ela vem se reorganizando a partir da década de 70 com mais pessoas nas cidades do que no campo. Por isso que há essa reorganização, tanto no campo quanto na cidade. Tudo bem? Veja, essas são algumas das nossas cidades, as metrópoles do Paraná, que ainda eram com pouca infraestrutura nesse período. Vejam aí, Curitiba na década de 1900, Londrina na década de 1930 e Foz do Iguaçu em 1969. Ainda cidades com pouca infraestrutura. Então, o que é urbanização? Qual o conceito de urbanização? Então, urbanização é quando a cidade ela passa a ter mais população do que o campo. Então, esse processo acontece, nós vamos chamar de êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade. Então, foi nesse processo que as populações das cidades aumentaram de forma significativa. A urbanização brasileira é um fenômeno relativamente recente, porque ocorreu com muita rapidez. Até a década de 1960, a maior parte da população brasileira se concentrava no campo. Então, os trabalhos eram especificamente do campo. As especificidades do trabalho eram campesinas. Portanto, até a década de 70, nós vamos ter a maior parte da população vivendo no campo. Com o processo de industrialização que vai acontecer a partir da década de 60, nós vamos ter necessidade de mão de obra nas cidades e há uma saída do homem do campo para a cidade. Então, esse processo aconteceu em nosso país de forma muito rápida. Mais ou menos uns 40 anos aconteceu de toda essa população vir para a cidade. Olha só o nosso gráfico que nós temos aí para entender melhor esse processo. Vejam vocês que em 1940 nós tínhamos 31% da população urbana e 69% da população era rural. Vejam que era muito mais população no campo, não é isso? Em 1950 já há um aumento um pouquinho da população urbana, 1960 um pouco mais, e quando chega em 1970, a população urbana ela é maior do que a população rural. Vejam no gráfico que está mostrando isso para nós. Esse aqui é o gráfico de 2010, a população tinha já mais de 84% da população vivendo nas cidades. Hoje, em 2022, nós temos um maior número de população ainda vivendo nas cidades. Gente, quais foram os principais fatores que impulsionaram essa urbanização? Então, a implantação de indústria nas cidades, que atraiu muitas pessoas em busca de trabalho e melhores condições de vida. Como eu disse para vocês, o campo, saíram do campo e foram para a cidade para melhorar de vida a maior parte dessa população. Houve também a implantação de máquinas nas atividades no meio agrário, substituindo a mão de obra assalariada. Portanto, as pessoas com a tecnificação do campo tiveram que sair das suas propriedades, porque muitos proprietários pequenos também não conseguiram tecnificar a sua propriedade, tiveram que vender para o grande agronegócio para ir para a cidade. Então houve essa migração também dos pequenos proprietários de terra para as cidades em busca de trabalho assalariado nas indústrias. Gente, esse processo de urbanização brasileira também provocou muitas mudanças na organização socioespacial do país. Então vamos ver algumas dessas mudanças? Olha lá,
o crescimento da quantidade de cidades, né? Houve um aumento principalmente nas regiões metropolitanas, teve muitas cidades que aumentaram, o desenvolvimento das redes de transporte para fazer com que essas cidades tivessem uma infraestrutura melhor, né? Para que houvesse uma locomoção, o crescimento desordenado do meio urbano que crescia sem nenhum planejamento. Esse é um problema bastante sério, porque as pessoas foram para a cidade e muitas foram morar em locais inadequados, como em favelas e também em morros, que vai trazer alguns problemas extremamente sérios quando há essa aglomeração nos morros, em função dos deslizamentos e em função também das enchentes nas cidades. Então, como nós já falamos, a formação de favelas, e houve também uma acentuada desigualdade dessa população, porque muitos que foram para a cidade, eles não conseguiram ser absorvidos pelas indústrias, fazendo com que muitas dessas pessoas trabalhassem sem carteira assinada em condições extremamente degradáveis, vamos dizer assim, para os trabalhos que eles tinham. Não possuíam escolaridade, acabavam ficando desempregadas, também um problema, né, dessa população que foi para a cidade, aumentando assim os índices de pobreza, violência nos centros urbanos. Então muitas pessoas se marginalizaram nas cidades também por conta de não ter assim empregos, de não ter condições para sobreviver. Aqui o gráfico ele mostra, né, aquilo que nós já mostramos no gráfico de barras, né, que é um gráfico de linhas com as mesmas características, né, que vejam que em 1970 que há, né, o aumento maior da população urbana, né? Então até 1940 o Paraná contava com apenas 50 municípios e atualmente tem 399 municípios, ou seja, as cidades do Paraná também aumentaram por conta desse processo. Aqui nós observamos também as regiões metropolitanas do Paraná, né? Nós temos a grande região metropolitana de Curitiba, a região metropolitana de Londrina, a região metropolitana de Maringá, região metropolitana de Cascavel, de Umuarama, de Campo Mourão. Portanto, essas cidades, elas aglomeraram muitas pessoas e muitas delas criaram grandes regiões metropolitanas com cidades em sua vizinhança ali. Aqui, pessoal, diante de toda essa discussão que nós acabamos de falar, nós vamos observar, fazer uma leitura de um mapa e fazer uma atividade. Então observe o mapa, localize em seu município e responda: qual o grau de urbanização do seu município? Essa é uma das atividades que nós vamos fazer. A outra também é uma leitura de um mapa, né? Seu município faz parte de alguma região metropolitana? Qual região metropolitana que ele faz parte? Então aqui nós encerramos nossa aula de hoje e espero que vocês tenham entendido nossa discussão, e a partir das atividades depois a gente pode fazer as correções, tudo bem? Um grande abraço a todos, até a próxima aula.